Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre toda a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre as suas famílias, sobre as nossas congregações em Nova Tiúma, Janga e Areias, sejam também sobre todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Estamos felizes porque, apesar desta circunstância que estamos vivendo, podemos nos unir nesta manhã através da internet, através da rádio e assim celebrar ao Senhor, adorar o nosso Deus que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Que você não seja apenas um ouvinte ou um espectador desse culto, mas que você seja, sobretudo, um adorador, alguém que está prestando um culto a Deus nesta manhã, que realmente adora a Deus em espírito e em verdade, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Na sequência do nosso culto, queremos expressar a nossa gratidão, porque nesta semana que passou, a nossa orquestra de flautas completou 7 anos de existência. E nós louvamos a Deus por cada instrumentista, pela regência da nossa querida irmã Giselda Cavalcante, e nós desejamos que Deus continue abençoando esta orquestra que tem sido fonte de inspiração para todos nós. E por isso, o prelúdio do nosso culto de hoje, a primeira parte do nosso culto, será justamente com a orquestra de flautas. Quero convidar você a acompanhar logo em seguida. Olá, queridos irmãos, gostaria de convidar a todos vocês que estão nos assistindo agora, assistindo ao culto da Igreja Batista da Capunga, a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos ler o capítulo 128 do livro de Salmos, que fala sobre o temor de Deus é a felicidade no lar. Então vamos ler todos juntos em nossas casas, mas todos juntos lendo a palavra do Senhor. Salmo 128 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar, vamos ter um momento de oração, vendo e relembrando que Deus é um Deus que cuida, é um Deus que traz a felicidade no lar e que nada mais além dele pode satisfazer os nossos corações. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, obrigado por este dia, Senhor, te agradecemos por este culto tão bom, Senhor. Apesar de estarmos distantes, Senhor, um dos outros, sabemos, Pai, que o Senhor está em nossas casas, o Senhor está junto conosco, Pai, e também sabemos que juntos
contigo, Pai, podemos ser igreja aonde quer que seja, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de poder te adorar, de mesmo estando em isolamento, Senhor, saber que nós não estamos isolados de Ti, Pai, e saber, Senhor, que a nossa alegria vem de Ti, a nossa felicidade vem desse Deus maravilhoso que traz cuidado aos filhos, que traz cuidado às esposas e aos maridos. Esse é o Deus que cuida de nós e nos traz a verdadeira satisfação que é Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo e te pedimos pelo restante desse culto e todos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades da nossa igreja continuam suspensas na forma presencial por tempo indeterminado. Continuamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, também do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. Nós estamos contribuindo desta forma para promover e preservar a saúde dos nossos irmãos, evitando qualquer tipo de aglomeração. Infelizmente, estamos vivendo dias em que o pico desta doença se torna cada dia mais evidente. E recomendamos a todos os irmãos que, na medida da possibilidade de cada um, fiquem em casa, permaneçam em seus lares e, mesmo estando dentro de casa, protejam-se de todo jeito possível, de toda forma possível, especialmente ao receberem
pessoas em suas casas, ao receberem encomendas que venham, obviamente, de fora de suas casas, estejam atentos a todas as recomendações das autoridades sanitárias para não permitir que este vírus entre na sua casa, entre na sua família e traga tantas dificuldades como tem trazido a tantas famílias. Nós estamos orando e encorajamos os irmãos a permanecerem orando a Deus, clamando ao Senhor para que Ele envie tratamento, envie a cura, envie vacina, tudo aquilo que for necessário para o enfrentamento desta pandemia. Gostaríamos também de pedir aos irmãos que estejam atentos às atividades da nossa igreja, todas elas online, ao longo desta semana e ainda hoje à noite às 19 horas teremos o nosso culto transmitido pela rádio e transmitido também pela internet. Após o culto teremos a nossa live de boa noite no Instagram da nossa igreja. Também durante esta semana as nossas devocionais serão veiculadas diariamente em nossas redes sociais e quarta-feira, lembrando que quarta-feira agora o nosso culto começa às 20 horas, quarta-feira às 20 horas teremos nosso culto de quarta-feira, a nossa celebração começando às 20 horas, sendo transmitida pela internet e também pela Rádio Evangélica FM. E você já sabe que após o culto temos também a nossa live e você é nosso convidado a estar conosco. Na próxima sexta-feira, o nosso convidado será o pastor Adonias Júnior, da Segunda Igreja Batista de Campos. Ele participará da nossa live. A Segunda Igreja Batista de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, norte do estado do Rio de Janeiro, simplesmente uma das maiores igrejas batistas do Brasil, com aproximadamente 6.000 membros. Esse servo de Deus estará compartilhando uma palavra de edificação para as nossas famílias, então eu convido você a estar conosco nesta próxima sexta-feira, dia 8 de maio, às 21 horas, 9 horas da noite, para a nossa live. E continuaremos, portanto, com as atividades da nossa igreja dessa forma, enquanto houver necessidade. Gostaria de fazer um apelo a mais aos irmãos. Vamos aproveitar esta quarentena para atualizar os nossos dados cadastrais no cadastro de membros da nossa igreja. Nós temos tentado fazer contato com membros da nossa igreja e temos tido muita dificuldade, especialmente por conta de telefones desatualizados. Então, eu gostaria de fazer um apelo muito especial aos irmãos. Por favor, enviem os seus dados atualizados para o e-mail da secretaria da nossa igreja, secretaria@capunga.org.br. Desta forma, os irmãos poderão enviar algumas informações muito importantes. Nome completo, telefones, residencial, celular, nome completo, telefones, e-mail também. Enviem também, por favor, a atualização do Estado Civil. Nós encontramos no nosso cadastro muitas pessoas que se casaram e continuam constando lá como solteiras e precisam ser atualizadas para o seu estado civil. Também enviem data de nascimento e o seu endereço. Então são 6 itens apenas. Vou repetir. Tá? Nome completo, endereço, telefones, e-mail, Estado Civil e data de nascimento. Nós precisamos do e-mail de todos. Por quê? Porque o nosso sistema de cadastro hoje permite que nós enviemos de uma só vez e-mails para todos os membros da nossa igreja. Precisamos, por exemplo, de telefones celulares atualizados de todos, porque esse mesmo sistema nos permite enviar mensagens SMS para todos os membros de uma vez só. Mas para isso precisamos ter tudo isso atualizado. No nosso boletim, e vale a pena lembrar que o nosso boletim está à sua disposição no formato digital, você encontrará essa lista de itens que nós estamos pedindo, bem como o e-mail da nossa secretaria também estará lá disponível para você acessar e enviar. Por favor, faça isso. E você, meu irmão,
que tem outras pessoas na sua família que também são membros da igreja, por favor, envie os seus dados e os dados dos membros da sua família. E assim atualizaremos os dados de todas as pessoas que fazem parte da sua família. Ajudem-nos, portanto, nesse processo. Temos alguns colaboradores da nossa igreja trabalhando exclusivamente hoje nessa atualização e nós queremos ajudá-los para que tenhamos o nosso cadastro de membros, o nosso hall de membros muito bem atualizado. Contamos com a ajuda de todos os irmãos. Vamos dar sequência, portanto, ao nosso culto, louvando e adorando o Senhor nosso Deus.
O Salmo 127, versículo 1, a primeira parte, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Neste mês de maio, estaremos celebrando o mês da família, quando estaremos agradecendo a Deus e intercedendo por todas as famílias de nossa igreja. Queremos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, por aqueles que completaram mais um ano de vida, também pelos casais que estão completando mais um ano de casamento. Na última quinta-feira, dia 30 de abril, o casal George e Simoni completou 15 anos de vida conjugal. Com eles, agradecemos também por todos os demais casais de nossa igreja. Queremos também agradecer por aqueles que estão se recuperando da Covid-19. Temos visto neste tempo de pandemia muitas pessoas doentes, mas também temos visto aqueles que estão sendo curados e por isso nós queremos dar graças a Deus. Queremos interceder também ao Senhor pelos irmãos de nossa igreja que estão enfermos. No culto da noite, logo após, na live, estaremos atualizando a listagem com o nome de todas essas pessoas. Para isso, gostaríamos de pedir que vocês se juntassem a mim para orarmos neste momento. Senhor Deus, queremos te agradecer pela família, agradecer porque família foi criada por ti, foi ideia tua, e nós queremos te dar graças por todas as famílias da tua igreja, da Igreja Batista da Capunga, por todas as bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem feito por cada família. Te agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que têm se recuperado, ó Pai, da enfermidade. Queremos te agradecer, ó Pai, por aqueles que completaram mais um ano de vida, também pelos casais que estão comemorando mais um ano de casamento. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, que é aquele que criou a família, tem cuidado de cada uma. Senhor, neste tempo nós também queremos te suplicar a tua ajuda, a tua direção, os teus milagres sobre a vida daqueles que estão enfermos. Cuide, Senhor, de cada um. Abençoe cada um. Restaure a saúde, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada servo teu, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue nos ajudando neste tempo, ó Pai, renovando em nós a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Mais uma vez queremos te suplicar por cada família da tua igreja, que o Senhor possa ir ao encontro de cada necessidade, porque o Senhor é aquele que conhece e sabe de todas as coisas. Nós queremos te suplicar, ó Pai, tudo isto em nome de Jesus. Amém.
neste momento de dedicação, gostaria de expressar a gratidão da nossa igreja a todos os irmãos que têm mantido, primeiramente, a sua fidelidade a Deus e depois a nossa igreja, contribuindo com os seus dízimos e as suas ofertas para a manutenção da nossa igreja, para que a nossa igreja continue honrando os seus compromissos. Louvado seja Deus por tantos irmãos que têm feito isso através de transferências bancárias. Gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor. No Salmo 116, verso 12, o salmista disse o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, todos os benefícios que me tem dado. Que daremos ao Senhor? O dízimo sempre será uma expressão da nossa gratidão a Deus. Devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que recebemos por amor e por gratidão a tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor, das mãos dadivosas do Senhor. Queremos também dizer aos irmãos que as transferências bancárias, a partir de agora, podem ser feitas em 4 contas correntes da nossa igreja. Nós temos agora contas na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, no Itaú e também no Banco Santander. Os dados dessas contas encontram-se no aplicativo da nossa igreja e também no site da nossa igreja. Lá os irmãos encontrarão todas as informações necessárias para fazerem as suas transferências bancárias para a Caixa, para o Bradesco, Itaú e agora também para o Santander. Estamos trabalhando para que em breve também tenhamos contas no Banco do Brasil. Nós gostaríamos de encorajar os irmãos a manterem a sua fidelidade ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, porque Deus tem sido fiel para conosco também e sempre será fiel, sempre continuará a demonstrar o seu amor, a sua graça e a sua fidelidade para conosco. Deus continue abençoando rica e abundantemente cada família da nossa igreja, suprindo todas as suas necessidades nestes dias de pandemia. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos e assim reajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Encerrando este momento de dedicação, gostaria de convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo, dedicando ao Senhor nossas vidas e bens. Oremos ao Senhor neste instante. Pai Celeste, Deus bendito, queremos te agradecer por tua fidelidade para conosco, para com as famílias da tua igreja e particularmente para com a tua igreja, ajudando-a a saldar todos os seus compromissos. E nós queremos, ó Deus, te pedir que tu continues sustentando a tua igreja e cada família da tua igreja como só tu podes e sabes fazer. Nesses dias tão difíceis, ó Deus, que vivemos, que tu continues, ó Deus, a nos amparar com o teu poder e com a tua graça. Contempla, Pai, as necessidades das famílias da tua igreja, contempla tudo aquilo que as famílias precisam neste tempo e vem ao encontro das suas necessidades. Contempla também todos os desafios que a tua igreja tem pela frente e, ó Deus, pela tua graça, vem ao nosso encontro e ajuda-nos, ó Deus, nestes dias tão difíceis. Queremos te pedir também, ó Deus, que tu envies, Senhor, tratamento e cura para esta enfermidade que está assolando o nosso país, que está, ó Deus, afligindo tanta gente, tantas famílias. Envia a cura, ó Deus, envia o tratamento, envia, ó Deus, a vacina, envia aquilo que for necessário para enfrentarmos, ó Deus, esses dias tão difíceis. Nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia da humanidade, do Brasil e de todos os países do mundo que têm sido afligidos, ó Deus, por esta doença. Nós te rogamos, ó Deus, venha ao nosso encontro e socorre-nos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos essas bênçãos. Amém e amém.
Meus amados irmãos, para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar com os irmãos Gênesis capítulos 2 e 3. Neste momento leremos apenas o capítulo 3 e ao longo da nossa reflexão recorreremos ao capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia para fazermos essa leitura. Ao longo de todo o mês de maio compartilharemos mensagens relacionadas à família e hoje queremos meditar sobre o tema A Edificação da Família. Localize, portanto, esse texto e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Gênesis 3, a partir do verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus perguntou ao homem o seguinte: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden
para cultivar a terra da qual havia sido tomada. E o último verso do capítulo vai dizer: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Que Deus abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus amados irmãos, vamos refletir sobre a edificação da família, sobre como podemos edificar as nossas famílias nestes dias tão complicados e tão difíceis que nós vivemos. Bem, precisamos lançar o alicerce ou os pilares, as bases, precisamos lançar as vigas, precisamos lançar os princípios que sustentam uma família, não que sustentam uma casa. Uma casa é feita de ferro, cimento, areia, pedra, tijolos. Mas quais são os princípios que edificam um lar, que edificam uma família? Vejamos alguns desses princípios. Certamente poderíamos dizer que todos esses princípios são os valores que formam uma família. São os valores que formam uma família. Aliás, é bom fazer um parênteses aqui. Se você está pensando em constituir uma família, pense nos valores que formarão a sua família. Se você está pensando em formar uma família, está namorando, está noivando, escreva, você e o seu noivo, o seu namorado também, escrevam ambos quais são os valores determinantes, fundamentais para a família que vocês irão constituir. Porque se os valores não casarem, não haverá casamento. Dificilmente haverá casamento. Os valores precisam casar antes. Vocês precisam ter os mesmos valores, os mesmos preceitos. Então, fechando aqui o parêntese, eu queria deixar para vocês esse recado. Determinem os valores que certamente determinarão, fundamentarão a família que vocês irão constituir. Quais são os valores? Quais são os valores que edificarão a família em nossos dias? Certamente, o primeiro deles é a palavra de Deus. A família é edificada quando valoriza a palavra de Deus. Nós precisamos resgatar o projeto de Deus para a família. E para isso precisamos resgatar o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus. É lá, na palavra do Senhor, nas Escrituras, que nós encontraremos o projeto de Deus para as nossas famílias. Certo autor afirmou que Deus havia concedido grande honra e privilégio a Adão ao fazer dele, certamente, o vice-regente da terra. Mas o privilégio sempre traz responsabilidades. A mesma palavra divina que fez surgir o universo também expressou o amor de Deus e a sua vontade para Adão, Eva e seus descendentes. A obediência à palavra manteria os seres humanos dentro da esfera de comunhão, aprovação e ainda vou dizer proteção de Deus. Todas as ordens de Deus são boas e trazem benefícios para aqueles que lhe obedecem. 1 de João, capítulo 5, verso 3, nos diz que os seus mandamentos não são penosos. São suaves, especialmente para aqueles que amam a Deus sobre tudo e sobre todos. Então, a família que quer ser edificada precisa valorizar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina limites. Ela nos diz até onde podemos ir.
vá comigo ao capítulo 2 de Gênesis. Veja o limite que Deus colocou para o homem e a mulher lá no Jardim do Éden. Gênesis 2, versos 16 e 17. Nós encontramos o seguinte: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus determinou um limite. Deus disse ao homem: você pode comer de tudo que você quiser, você pode comer de todas as árvores do jardim, entretanto, dessa árvore aqui, da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. A palavra de Deus nos indica limites, até onde podemos ir. Porque se formos além do limite estabelecido por Deus, certamente comprometeremos a nossa comunhão com Ele. Certamente comprometeremos a nossa santificação, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus estabelece limites, limites para nos proteger de ir além de onde Deus determinou para nós. Como a sociedade de hoje precisa de limites. Limites para os casais no relacionamento conjugal, limites para os filhos, limites na convivência em família. Vivemos numa geração que perdeu a noção dos limites de Deus. Qual é o peso, qual é o valor da palavra de Deus para a sua família? A família é edificada na medida em que valoriza as Escrituras, na medida em que valoriza a palavra de Deus. Nos momentos de decisão, em todas as circunstâncias, nos momentos de provação e adversidades que enfrentamos, a família de Deus estabelece limites. Limites. Qual o peso da palavra de Deus para você ao estabelecer os limites para o seu namoro, para tomar decisões em relação ao seu namoro? Qual o peso da palavra de Deus no momento em que você for convidado a ir além dos limites de Deus para o seu noivado? Quantos problemas o primeiro casal criou para si e para a sua descendência, simplesmente porque não obedeceu à palavra de Deus. Warren Wiersbe diz que Deus colocou duas árvores especiais no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os frutos da árvore da vida conferiam a imortalidade. Os frutos da árvore conferiam um conhecimento experimental do bem e do mal. A árvore que estava no meio do jardim, dessa outra árvore, conferiam um conhecimento experimental do bem e do mal, mas também causavam a morte. Tendo em vista que jamais haviam experimentado o mal, Adão e Eva eram inocentes como crianças. Quando desobedeceram a Deus, tornaram-se como Ele no sentido de serem capazes de distinguir entre o bem e o mal. No entanto, tornaram-se diferentes dele no sentido de que perderam a sua inocência e perderam também a sua imortalidade. Mas por que Deus precisou colocar Adão e Eva à prova? A resposta pode ser... Você pode encontrar muitas respostas a essa pergunta, mas uma bem razoável é que Deus queria que os seres humanos o amassem e lhe obedecessem livre e espontaneamente e não fossem programados como robôs, sem qualquer opção de obedecer a Ele. Em certo sentido, Deus parece que, entre aspas, se arriscou quando criou Adão e Eva à sua imagem e deu-lhes o privilégio do livre arbítrio. Mas esse foi o modo
que ele definiu para que aprendessem sobre a liberdade e a obediência. Uma das verdades fundamentais da vida é que a obediência traz bênçãos e a desobediência traz julgamento. Desde o Jardim do Éden, Satanás tem procurado entrar na história da humanidade para relativizar a palavra de Deus, para lançar dúvidas sobre a palavra de Deus, dúvidas acerca da sua utilidade e dúvidas acerca das consequências em desobedecer a essa palavra. A serpente disse à mulher: não é bem assim. Não é bem assim. Não foi bem assim que Deus disse. Não é bem isso que vai acontecer. E hoje nós encontramos tantas e tantas pessoas, da mesma forma, relativizando a palavra de Deus e dando desculpas as mais esfarrapadas para desobedecerem a Deus e a palavra do Senhor. Coisas do tipo: eu faço, e que ninguém... Quem não faz? Eu faço, e daí? Ninguém paga as minhas contas. Eu faço, mas ninguém tem moral para me acusar, porque todos erram também em alguma coisa. Quando nos comparamos com os outros, talvez encontremos motivos para nos orgulhar ou até para justificar os nossos erros. Mas quando nos comparamos com o Senhor, quando nos confrontamos com a santidade de Deus, esse Deus que é santo, não temos outro sentimento senão de vergonha de nós mesmos. Vergonha dos nossos erros. Porque Deus é esse espelho que reflete a nossa realidade e que mostra de fato como somos e todas as áreas da nossa vida que precisam ser consertadas. A palavra de Deus precisa ter o seu valor para as nossas famílias. É a palavra de Deus que nos dirige em tudo. A palavra de Deus é a bússola para a família, é o norte. Dá a direção certa e segura. A palavra de Deus nos sustenta na hora da provação e nos dá uma perspectiva correta a respeito do sofrimento humano, a respeito da morte, a respeito da eternidade. Se queremos edificar nossas famílias, precisamos resgatar o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus é importante para você, meu irmão, minha irmã. Se a palavra de Deus é importante para você, qual foi a última vez que você a leu e a estudou? Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para estudá-la? Qual foi a última vez que você ensinou a seus filhos? Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. Nós temos um texto maravilhoso e precioso da palavra do Senhor. Deus vai dizer: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Parece que às vezes a gente ouve, mas não presta atenção. Ouve, mas não presta atenção. Ou a gente ouve e não pratica, não obedece. Um detalhe interessante é que quando a gente não pratica, a gente esquece. Não é assim quando tentamos aprender algum idioma? Quando você usa, quando você aplica aquilo que você aprendeu, você guarda, você retém melhor aquela informação. Se você não utiliza, certamente você correrá o risco de esquecer. Mas precisamos praticar, precisamos obedecer essa palavra, ouvir e praticar a palavra do Senhor. A ruína do primeiro casal foi ouvir, mas não prestar atenção, não obedecer a palavra de Deus. Imagine, por exemplo, se Noé tivesse ouvido a orientação de Deus,
o alerta de Deus e não tivesse tomado providência, não tivesse providenciado uma arca, teria perecido certamente com toda a sua geração. Deus deu a ele todos os detalhes de como deveria construir a arca, as medidas, a madeira, as dimensões, as divisões, o projeto de construção, tudo foi ditado por Deus. Imagine se Noé não tivesse prestado atenção. Nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus tem a nos dizer e precisamos praticar. Tiago, na sua carta, vai nos dizer o seguinte, eu quero ler Tiago, capítulo 1, versos 22 a 26, de acordo com o texto da Bíblia Viva. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se, coloquem em prática a palavra, e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que se olha num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como era a sua aparência. Logo se esquece. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo que fizer. Que Deus nos ajude a ouvir essa palavra e praticar dentro de casa, a partir da nossa convivência dentro de casa. Creio que esse é o maior desafio que temos, porque dentro de casa dificilmente as pessoas vão usar máscaras, a não ser essas máscaras que precisamos usar hoje para os dias de pandemia. Dentro de casa as pessoas revelam quem elas são de fato. Até os cachorros sabem como as pessoas são de fato. Eles têm uma ideia do temperamento. Eles sabem quando os seus donos estão aborrecidos, estão zangados, estão de mau humor. Dentro de casa, as pessoas de fato revelam quem elas são. Então, o maior desafio que temos é valorizar a palavra dentro de casa. Porque de outra coisa poderemos ser uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Uma coisa em casa e outra coisa no trabalho. Poderemos viver de formas diferentes, dependendo do ambiente onde nós estamos. E isso vai contra o que Deus nos ensina em termos de integridade, que é ser o mesmo em todo canto, em todos os lugares, em todos os ambientes. Portanto, precisamos começar a obedecer a palavra dentro de casa. As nossas ações, reações, as nossas palavras que proferimos dentro de casa precisam ser fundamentadas nas Escrituras, na palavra de Deus. A palavra do Senhor precisa reger a vida em família. De outra forma, a família não será edificada. Em segundo lugar, a edificação da família depende do valor do relacionamento com Deus. O primeiro casal tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Deus, todos os dias, à tarde, passava no jardim e o homem e a mulher tinham oportunidade de conversar com ele, tinham oportunidade de estreitar o seu relacionamento com ele. Havia uma proximidade, uma intimidade tremenda com Deus até o dia em que o pecado quebrou esse relacionamento. Da mesma forma, o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, o nosso relacionamento familiar. Por isso, precisamos tomar cuidado para não deixar brechas nesse relacionamento com Deus, pois são elas que facilitam a ação do inimigo para destruir a nós mesmos e nossas famílias. A manutenção de uma família é, sem dúvida, uma tremenda batalha espiritual. Uma tremenda batalha espiritual. O inimigo está o tempo todo trabalhando para destruir as famílias, para destruir a minha, a sua, todas as famílias. Porque se ele conseguir destruir as famílias, ele destruirá a sociedade. E grande parte do caos que nós vivemos hoje em sociedade deve-se
justamente ao caos dentro de casa, ao caos na família, a destruição da família. Não se esqueça que o nosso adversário anda ao nosso redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Por isso, Pedro, depois de escrever esta verdade, ele nos encoraja para que sejamos sóbrios, para que sejamos prudentes, de tal maneira que não deixemos qualquer brecha, porque o inimigo que anda ao redor da família, ele entra quando encontra brecha. Brecha especialmente no relacionamento com Deus, com o Senhor. Não dê brecha, especialmente no seu relacionamento com Deus. Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, gaste tempo com Deus todos os dias. Faça isso em nome de Jesus. Certifique-se de que todos os membros da sua família estão fazendo isso diariamente. Essa guerra espiritual é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Precisamos fechar toda e qualquer brecha que possa existir dentro das nossas casas e nossos lares. Por onde surgem as brechas? Pela falta de prioridades afinadas com os propósitos de Deus. Pela falta de um relacionamento autêntico e sincero e transparente com Deus. Meus amados, há muitas famílias que se contentam em ser religiosas, em cumprir rituais religiosos, mas não permitem que Deus trabalhe lá dentro dos seus corações. Essa religiosidade não sustenta a nossa casa na hora da provação, na hora da adversidade. Paulo disse que esses são os que têm aparência de religiosidade, mas rejeitam o poder para enfrentar o pecado. Precisamos valorizar a palavra de Deus e valorizar o nosso relacionamento com Deus. A família prioriza o relacionamento com Deus quando cultiva um ambiente propício ao crescimento cristão. Quando os seus membros se reúnem ao redor das Escrituras para aprofundar o seu relacionamento com Deus e buscar a orientação de Deus para as suas decisões. Quando a família conduz os seus membros da sua família, à fé plena em Deus. Como precisamos fazer isso? Como precisamos fazer isso com os nossos filhos? Então, a família é edificada quando valoriza a palavra de Deus, quando valoriza o relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, a família é edificada quando valoriza a aliança. A aliança. Volte comigo ao capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis, verso 24. Deus vai dizer o seguinte: por essa razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Eu vou ler mais uma vez esse verso. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Meus amados, nós precisamos rever o conceito de casamento para os nossos dias, esses dias que são maus de acordo com a palavra do Senhor. O pecado sempre procurou levar o ser humano a distorcer os planos, a obra, o projeto de Deus para a criação e também para a família. Esse texto aqui, esse verso 24, nos ensina várias verdades a respeito do casamento, a respeito da nossa aliança. Por exemplo, ele nos diz que é o homem quem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Ele se une à sua mulher e não se une a outro homem. E nem a mulher vai deixar pai e mãe para se unir a uma outra mulher. O casamento bíblico é entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. Por isso deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Outra verdade tremenda aqui desse texto. A união entre o homem e a mulher deve acontecer, a união íntima
aquela união que faz com que eles se tornem uma só carne ou uma só pessoa, essa união entre o homem e a sua mulher deve acontecer tão somente quando ele e ela deixam as casas dos seus pais para se casar. Qualquer união íntima fora do casamento está fora do plano de Deus. É pecado. Fará com que você queime etapas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos seguir exatamente essa ordem: namoro, noivado, casamento e depois o sexo. Se inverter essa ordem, certamente você arrumará problemas e dificuldades para você e para a pessoa com quem você estará se relacionando. Não queime etapas. Não queime etapas. Em nome de Jesus. Outra verdade tremenda desse texto é que a união conjugal é de natureza permanente. Quando Deus diz aqui que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, ele está dizendo que ele irá se cimentar à sua mulher. O verbo aqui unir tem a ideia de cimentar, de colar. A construção de uma casa exige cimento, que é a liga, que é a cola, que une, de fato, tijolos, ferro, pedra. Esse verbo aqui nos revela a natureza permanente do casamento. E esse é o propósito original de Deus para o casamento. Mas hoje, infelizmente, vivemos um tempo de banalização dos votos e dos compromissos do casamento, dos votos matrimoniais. Parece que os votos matrimoniais foram reduzidos, foram diluídos por essa modernidade líquida, essa pós-modernidade, de tal forma que eles se tornaram, os votos matrimoniais, tão ralos e tão pequenos quanto os votos de um namoro, quanto o compromisso de um namoro. E isso certamente entristece muito o coração de Deus, porque não foi isso que ele planejou para a família. A visão que infelizmente se espalhou na sociedade é que o casamento é um mero contrato, que pode ser rescindido, pode ser anulado a qualquer momento, de qualquer jeito. Casamento é uma aliança que fazemos diante de Deus e diante das testemunhas, uma aliança de amor com uma pessoa amada. Não é um simples contrato, nunca será um simples contrato. O contrato tem o seu lugar, tem o seu papel, mas jamais será um simples contrato. Quando a pessoa acha que o seu casamento é apenas um contrato, esse contrato pode ser desfeito a qualquer momento, dependendo das circunstâncias ou do desempenho de um ou do outro. Jaime Kemp afirma que se como família quisermos impactar a nossa geração e nossos filhos, a próxima geração, devemos firmar nossos propósitos para esse tipo de compromisso vitalício, esse tipo de compromisso duradouro. Não tem outro jeito. Mateus capítulo 19, verso 8, Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério, e quem casar com a divorciada comete adultério. Essa dureza do coração tem criado padrões distorcidos para o casamento. Essa dureza do coração impede o exercício do perdão, impede a restauração, resiste à obra de Deus. Uma aliança é estabelecida por toda a vida. Se você entende que o seu casamento é uma aliança, certamente você lutará por ele. Lutará para manter o seu casamento. Você não vai se dobrar diante de futilidades e mesmo diante de situações sérias e graves, você dará uma oportunidade à graça de Deus.
graça que cura, graça que liberta, graça que restaura, e poderá certamente fazer essa grande obra na sua vida e no seu relacionamento conjugal. Em quarto lugar, a edificação da família depende do valor da confissão. Confissão. Desde o Jardim do Éden, o ser humano tem dificuldade em admitir os seus erros. Desde o Jardim do Éden, o ser humano tem dificuldade de reconhecer as suas falhas. Quando Deus confrontou o homem, ele respondeu: foi a mulher que me deste para estar comigo, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi simplesmente isso que aconteceu. Eu não sou o culpado é ela. E quando Deus perguntou à mulher, o que ela disse? Não, o culpado é a serpente. Culpada foi a serpente, foi ela que me enganou e eu comi. Como a confissão faz falta à família. No dia a dia da vida em família, é mais fácil enxergar o erro dos outros do que os próprios erros. É mais fácil ver o cisco no olho do outro do que enxergar a trave no próprio olho. É mais fácil orar pela mudança do outro do que pela própria mudança. É mais fácil orar para que Deus transforme o outro do que a si mesmo. Quanta dor, quanto sofrimento seria evitado se aprendêssemos a nos humilhar, a reconhecer os nossos erros. Se os pais aprendessem a pedir perdão aos seus filhos. O professor Meneghetti certa vez afirmou que milhares de pessoas foram entrevistadas a fim de saber qual a percepção que elas tinham a respeito de si mesmas. Qual foi o resultado? 85% das pessoas, em geral, se viam acima da média. 85% das pessoas, em geral, se viam acima da média. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria das pessoas se acha o verdadeiro máximo. Por isso, sempre achamos que o outro é quem está errado. Sempre é a outra pessoa que tem que mudar. O projeto da empresa, o projeto da família não deu certo porque as pessoas não colaboraram, porque outras pessoas não fizeram a sua parte. Jogamos sempre a culpa sobre os outros, ao invés de reconhecer a nossa parte. Ao invés de reconhecer que nós erramos. Jaime Kemp ainda nos diz que o arrependimento e o retorno à sensatez é um dos fundamentos para a restauração e manutenção do lar. Ele afirma um arrependimento pessoal que admite e declara guerra ao orgulho, ao egoísmo, à autossuficiência e à irresponsabilidade é essencial para promover transformação da família. Das cinzas de um sincero arrependimento surge uma pessoa restaurada por Deus, alguém que anseia obedecer-lhe em cada esfera da sua vida, inclusive na vida em família. Onde você está falhando? Pense naquilo que você pode fazer para tornar a sua família melhor. Não é aquilo que o outro pode fazer, não é aquilo que o outro deve fazer, é aquilo que você pode fazer para tornar a sua família melhor. E aqui é um princípio muito interessante, que certa vez eu ouvi num encontro de casais, do qual participamos eu e minha esposa Soraya. Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. E nem casamento tão ruim que não possa ser restaurado. Eu vou repetir. Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Sempre haverá algo a melhorar. Um exercício que eu e minha esposa procuramos sempre fazer e que aconselho você a fazer é, periodicamente, tirarem um tempo para conversarem e um conversar com o outro nessa perspectiva. O que eu posso fazer para tornar o nosso casamento, a nossa família melhor? Mas da mesma forma não existe casamento tão ruim
que não possa ser restaurado pelo poder e pela graça de Deus. Não existe. Deus tem todo o poder nas suas mãos. Ele pode fazer essa obra de restauração. Muito bem. Certamente não será se escondendo, como fez Adão e Eva, que você tornará a sua família melhor. Não será se escondendo. Depois da lambança, Adão e Eva acharam que podiam se esconder de Deus. Mas tudo aquilo que nós fazemos, temos aprendido isso inclusive nas mensagens recentes, tudo aquilo que nós fazemos está diante de Deus. Está diante do Senhor. E nós precisaremos um dia prestar contas a Deus. Talvez não tenha passado pela cabeça de Eva e de Adão que Deus, dentro de pouco tempo, chegaria ao jardim. E certamente tomaria conhecimento daquilo que eles haviam feito. A hora da prestação de contas vai chegar. E por isso nós precisamos confessar agora, acertar o nosso passo agora, acertar a nossa vida agora, enquanto temos chance, enquanto temos oportunidade. A família que se edifica é a família que reconhece o valor da confissão. Em que o marido reconhece os seus erros e diz: querida, perdoe-me. Perdoe-me. Em que a esposa reconhece os seus erros e diz ao marido: perdoe-me, perdoe-me. Em que os pais reconhecem os seus erros e pedem perdão aos seus filhos. Em que os filhos reconhecem os seus erros e pedem perdão aos seus pais. A edificação da família depende do valor da confissão. E, em último lugar, a edificação da família depende do valor do recomeço, o valor da segunda chance. De acordo com o meu professor de Antigo Testamento, mais de 30 anos atrás, ele dizia, Dr. Landon Jones, que uma das formas de interpretarmos o livro de Gênesis é usando as seguintes palavras. 3 palavrinhas só. Pecado, castigo e graça. Pecado, castigo e graça. Em vários momentos, em várias narrativas, nós encontraremos essas 3 palavras ou esses 3 princípios. Pecado, castigo e graça. Aqui em Gênesis, capítulo 3, nós vamos encontrar exatamente pecado, castigo e graça. O pecado, desobediência a Deus, aquilo que os dois fizeram numa atitude de desobediência ao propósito de Deus. E no Antigo Testamento, em particular, vale a pena lembrar que pecado tem o sentido de errar o alvo. Eles erraram o alvo que Deus tinha determinado para eles. Pecado, desobediência a Deus e a sua palavra. Castigo. Qual foi o castigo? Bem, o castigo foi o seguinte: o homem, a mulher e a serpente receberam as consequências dos seus atos. A serpente, Deus disse: você será maldita. Você será maldita entre os animais domésticos e os animais selvagens. Você andará sempre sobre o seu ventre. Você comerá pó todos os dias da sua vida. E disse mais: porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela, entre o descendente da mulher. E certamente o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça. É verdade que você lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ferir o calcanhar representa sofrimento, mas ferir a cabeça significa esmagar a cabeça e anular totalmente o seu poder, como veremos mais adiante. A mulher,
quais foram as consequências, quais foram os castigos recebidos pela mulher. Em meio a dores, você dará à luz os seus filhos. Deus disse: aumentarei o sofrimento da sua gravidez. Mas, outro castigo, o seu desejo será para o seu marido. Não somente o desejo sexual da mulher, mas toda a sua vontade, prazer e desejos ficariam sujeitos ao veto ou à aprovação do marido. Ele governará você. Esses foram os castigos dados à mulher. E ao homem: visto que atendeste à voz da tua mulher, no suor do teu rosto colherás tudo o que precisares para comer. No jardim do Éden, o homem tinha de cultivar o solo, mas então a sua tarefa era comparativamente leve. Ele tinha tempo para lazer, adoração, desenvolvimento espiritual, mas agora, para obter o mínimo de sustento, ele precisaria suar. Ainda hoje é assim. E outro castigo: ao pó tornarás. Ao pó tornarás. Pecado, castigo. Onde está a graça? Onde está a graça? A graça, primeiramente, está no verso 15, que é conhecido como o primeiro evangelho, ou a primeira referência ao Messias, ao Cristo de Deus. Este que viria da descendência da mulher para ferir a cabeça da serpente, para esmagar a cabeça da serpente. E foi justamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário, para anular o poder da serpente. Ali ele morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, anulou o poder do pecado sobre o homem que nele crê, que nele confia de todo o seu coração. Jesus certamente foi ferido no calcanhar, sofreu tudo aquilo que ele sofreu no jardim do Getsêmani, depois sendo preso, depois passando por toda aquela aflição, até ser crucificado no meu lugar, no seu lugar. Ali ele feriu a cabeça da serpente e garantiu, portanto, a nossa salvação. Aqui está a graça de Deus. Mas a graça de Deus se estende ainda nesse texto, porque pode parecer contraditório, mas o fato de Deus tirar o homem do jardim do Éden e impedi-lo de ter acesso à árvore da vida foi um ato de graça. Foi um ato de graça. Por quê? Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente na condição de pecado. Ele não teria condições de viver eternamente livre do pecado. Uma vez que ele já havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez que ele já havia sido contaminado por esse vírus do pecado, uma vez que o pecado já havia entrado na raça humana, um vírus certamente muito pior do que coronavírus, e que contaminou não uma parte da humanidade, mas toda a humanidade, certamente o homem estaria fadado a viver eternamente nessa condição de pecado. Então, num ato de graça, Deus tira o homem do jardim e coloca anjos para protegerem, portanto, aquela árvore, de tal maneira que ela não fosse alvo da ação do homem, porque de outra forma Deus haveria de restaurar, daria uma nova chance ao homem para ser restaurado pela sua graça. Por isso, a palavra de Deus nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia, alcançará uma segunda chance.
Por isso Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus estava dando uma nova chance ao homem e à sua mulher. Deus estava dando uma nova oportunidade, porque Deus é o Deus que permite recomeços e novas chances. E Ele quer dar uma nova chance a você. Ele quer dar a você uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele quer dar à sua família uma nova chance, à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho, uma nova chance. Deus aqui estava apontando para a restauração do ser humano após a queda do pecado. Hoje também Ele está apontando para a restauração da sua vida e da sua família. Deixe Deus fazer isso, porque Ele quer fazer isso. Quando o homem e a mulher viram que estavam nus, ficaram envergonhados e tentaram encobrir a sua nudez com folhas de figueira. Entretanto, Deus tomou uma providência, fez uma vestimenta de peles para o casal. O primeiro sacrifício aconteceu. O primeiro sacrifício. Deus é o Deus que provê. O sacrifício foi feito. Um animal foi morto para retirar a sua pele e cobrir o homem e a mulher da sua nudez. Esse sacrifício traz à luz o sacrifício do Cordeiro de Deus. Cordeiro que Deus deu para nossa salvação, para nossa redenção. Deus é aquele, ou foi aquele, que providenciou a salvação lá na cruz, por meio do seu Filho, para mim, para você e para as nossas famílias também. Edifique a sua família, edifique a sua casa, dando valor à palavra de Deus, dando valor ao relacionamento com Deus, removendo tudo aquilo que possa impedir a sua comunhão e o seu relacionamento com o Senhor, dando valor à sua aliança conjugal, dando valor à confissão, ao reconhecimento dos seus pecados, para que você abra a porta da transformação e da mudança na sua vida e na sua família, dando valor também às novas chances que Deus quer dar a você e à sua família por meio de Jesus. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai querido, nós te pedimos, edifica as nossas famílias, edifica os nossos lares. Se aprendemos nesta manhã que não existe família tão boa que não possa ser melhorada, então melhora as nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar o que podemos fazer para melhorar as nossas famílias. E, ó Deus, se aprendemos também que não existe família tão ruim que não possa ser restaurada, restaura, ó Deus. Restaura, faz esta obra de restauração. Tu deste, ó Deus, um recomeço a Adão e Eva. Tu és o Deus que permite recomeços, novas chances, novas oportunidades. Então faz isso, ó Deus, para as famílias que nos acompanham e que precisam ser restauradas nesta manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te suplicamos. Amém e amém. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você e a sua família. Amém.
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, convidando para que estejam conosco hoje às 19 horas para mais um tempo de culto e de adoração ao Senhor. Após o culto, você já sabe, teremos também a nossa live de boa noite no perfil da nossa igreja no Instagram. A nossa oração é que Deus conceda a todas as famílias representadas nesta transmissão uma tarde muito abençoada de comunhão, de reflexão, de meditação na palavra do Senhor, que seja um tempo muito precioso para todas as famílias que nos acompanharam nesta manhã. Convido a todos a fecharem seus olhos para orarmos a Deus, encerrando então o nosso culto. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todo o seu povo, espalhado em todo o mundo, particularmente com a Igreja Batista da Capunga, as suas congregações e as suas famílias, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando todos nós e nossas famílias. Amém.